Gente, amiga, acabam de me chegar novidades no caso da jovem que foi morta dentro de uma viatura da Polícia Militar no interior de Minas Gerais. Me dá foto, por favor. Esse é o assassino e essa é a moça linda que foi atacada pelo homem que tinha instalado uma câmera no banheiro dela, uma câmera escondida no banheiro dessa jovem. Acaba de me chegar a informação que a Justiça manteve o afastamento de dois policiais, ou seja, estão afastados, mas são os policiais que permitiram que os dois viajassem lado a lado na viatura, mas eles vão responder o processo em liberdade. Tinham sido presos e agora a Justiça brasileira solta esses policiais que podem ser associados, que podem responder pelo homicídio, vão ser acompanhados por psicólogos. Vem para mim, por favor. Numa reportagem também inédita, os nossos repórteres entram no local onde a câmera foi instalada e onde o casal vivia até a tragédia. Veja só. Em Pavão, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, que tem pouco mais de 7.000 habitantes, o clima ainda é de tristeza e angústia com a tragédia envolvendo o casal. Vizinhos não entendem por que Valdeir decidiu matar a ex-companheira, que já o havia perdoado. Tinha uma boa vivência, eles que trabalhavam no mesmo local, né? Um trabalhava numa coisa e outro na venda. Nunca vi nada demais nesses dois, não tinha convivência boa, só não sabia o que estava acontecendo. Agora meio que chocada com isso. Os dois policiais militares envolvidos na ocorrência foram presos e encaminhados para o batalhão em Teófilo Otoni. Um juiz militar determinou que eles sejam acompanhados por psicólogos e liberou os PMs para responder o processo em liberdade. O cabo e o soldado podem ser expulsos da corporação por não adotar as medidas de segurança em casos como briga entre casais. Os militares, eles descumpriram o nosso manual de procedimentos que determina a algemação, principalmente nas ocorrências em que há a possibilidade de violência doméstica e familiar, como era o caso desta ocorrência na cidade de Pavão. E essa foi a razão por considerar o comportamento dos militares negligente, que foi feita a autuação em flagrante dos dois militares por homicídio culposo e o auto de prisão em flagrante foi remetido para a Justiça Militar e o juiz da Justiça Militar colocou os militares para responder em liberdade. A história da tragédia que aconteceu dentro da viatura da PM foi contada pelo Cidade Alerta dessa segunda-feira. Laís Andrade Fonseca tinha 30 anos de idade. Atualmente não se relacionava com ninguém, estava sozinha, mas já foi casada com Valdeir Ribeiro, de 34 anos. O relacionamento era cheio de problemas. Laís constantemente reclamava que era agredida e, por isso, pediu a separação. O problema é que o Valdeir nunca aceitou o fim do relacionamento. Vivia ameaçando a ex-companheira. Dizia que iria matá-la. E mais, dizia também que não aceitava que ela tivesse um outro relacionamento. E aí, no fim de semana, a Laís desconfiou que o Valdeir tinha instalado uma câmera dentro do banheiro, bem na janela. Só que aí, quando a Laís teve a certeza da existência do equipamento e que o Valdeir estava vigiando ela e o filho de 8 anos 24 horas por dia, ela chamou a polícia. E as coisas começaram a acontecer porque eu acho que ele, inconformado, começou a perseguir, ficar vigiando, e até colocou essas câmeras aí no banheiro, instalou essas câmeras no banheiro dela. E por nervosismo, que eu acho que qualquer pessoa ficava indignada com isso, né? Você expor o corpo da pessoa, uma criança de 8 anos. Até aí ela revoltou, foi até a delegacia e fez a queixa. Era uma pessoa que até então não tinha nenhum envolvimento com a polícia. Era uma pessoa que tinha uma ocupação lícita, era balconista no supermercado, gozava de um conceito muito bom com as pessoas que o rodeavam. Foi uma tragédia que aconteceu e que agora a Justiça vai analisar tanto a conduta do Valdeir, que já se encontra preso no presídio de Teófilo Otoni, como também a Justiça Militar, que vai analisar a responsabilidade dos militares. Os policiais estiveram na casa de Laís e recolheram a câmera. Valdeir, que gravava tudo em tempo real na casa dele, acabou preso. Valdeir, então, foi encaminhado para o quartel da PM na cidade de Pavão, devidamente algemado. Lá, em depoimento, ele confirmou que realmente tinha instalado a câmera na janela do banheiro da casa da Laís e que realmente ele queria vigiar a ex-companheira. Ele queria saber se a Laís já estava namorando, até para poder cumprir a promessa que ele tinha feito para ela,
de matá-la, já que ele não aceitava que a Laís tivesse um novo relacionamento. Foi feito um boletim de ocorrência. Depois disso, a Polícia Civil determinou que o casal fosse transferido de Pavão para Teófilo Otoni. Fica a mais ou menos 100 quilômetros de distância. Os policiais militares, então, colocaram Laís e Valdeir dentro da viatura e iniciaram a viagem. Entre Pavão e Teófilo Otoni, a viagem demora em média 1h30, por conta do movimento nas estradas. Valdeir, então, antes de sair de Pavão, pediu aos policiais militares para passar em casa, porque ele precisava pegar dinheiro e documentos para voltar para Pavão depois que ele fosse ouvido pela Polícia Civil. O problema é que os PMs não desceram da viatura. Valdeir entrou e saiu sozinho de dentro de casa. Quando eu cheguei, que falei para ele, perguntei para ele se ele tinha publicado, ele disse que não, deu garantia diante dos policiais que ele não tinha publicado as fotos. Eu conversei com ela, falei assim, vamos dar mais uma chance para ele, vamos retirar essa queixa. Foi quando nós pedimos para o policial para retirar a queixa, ele falou que aqui não podia, que só com o delegado em Teófilo Otoni. Segundo o boletim de ocorrência, 2 policiais acompanhavam a mulher e o ex-marido. O Valdeir e a Laís foram transferidos juntos, na poltrona de trás da viatura. Ele, inclusive, estava sem as algemas. Só que, segundo os policiais militares, os dois, durante toda a viagem, estavam muito tranquilos. Inclusive, estavam dormindo. Mas na entrada de Teófilo Otoni, na BR-116, já perto do SAMU, na entrada da cidade, o Valdeir já acordou, transtornado. Retirou uma faca que ele tinha escondido na meia quando passou em casa e atacou a ex-companheira. Valdeir ainda tentou cortar o próprio pescoço durante a fuga, mas foi impedido pelos policiais. O Valdeir foi socorrido pelos próprios policiais militares e encaminhado para o hospital de Teófilo Otoni. Sem risco de morrer, ele foi liberado, depois de ser medicado, e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Prestou depoimento e confirmou para o delegado que realmente já vinha planejando a morte da ex-companheira. Depois que ele confirmou em depoimento, ele foi levado para a cadeia. A orientação do delegado foi que trouxesse os dois, autor e vítima, para que fossem reduzidas a termo as declarações, por se tratar de uma infração com a presença de violência doméstica e familiar. Então, nesses casos, a condução é necessária até para resguardar os direitos e a vulnerabilidade da mulher. Ela se sentiu traída e não foi valorizada, foi trocada por outras pessoas e aí veio a revolta dela. Mas a revolta dela só fez com que ela tomasse a decisão de não querer mais. Ela já estava decidida a perdoá-lo. Não justifica o que ele fez, porque ele não tinha nenhuma razão. Ela estava indo retirar uma queixa, já tinha perdoado pelo que ele tinha feito. Então, por isso que eu falo que por trás dessa imagem de santo existe um monstro. Pois bem, vamos ao vivo até Governador Valadares. Nosso Aguiar Júnior tem novas informações sobre esse caso. A população estarrecida com a soltura desses policiais, não é? Isso sim é a cara da impunidade. Pois não, Aguiar? Boa noite. Boa noite, Bate. Pois é, na cidade de Pavão, claro, as pessoas querem justiça, principalmente os familiares da Laís. Os policiais vão responder aí em liberdade, uma decisão da Justiça Militar, vão precisar ser acompanhados por psicólogos. Só que durante o dia de hoje, Bate, eu conversei com alguns especialistas, alguns advogados, estudiosos sobre os regulamentos da Polícia Militar e me disseram o seguinte: olha, o regulamento da Polícia Militar diz uma coisa: o policial militar é obrigado a algemar todo tipo de preso. Só que, segundo eles, a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal diz outra coisa: nenhum cidadão brasileiro pode ser algemado, num caso como esse, por exemplo, se não tiver oferecendo risco à vida dele ou então à vida de terceiros. No caso, seria da Laís ou dos policiais militares. Ou seja, os policiais militares, segundo esses especialistas, poderiam inclusive ser punidos quando chegassem na delegacia e aí o Valdeir estivesse algemado. Por quê? Porque naquele momento ele não oferecia risco. Ele aceitou todas as condicionantes dos policiais militares, ele assumiu que realmente tinha instalado a câmera, o problema teoricamente estava resolvido, porque a Laís tinha decidido perdoar o ex-companheiro, já tinha inclusive dito que queria voltar para casa e que, chegando até Teófilo Otoni na delegacia, ela iria retirar a queixa contra o ex-companheiro.
Tudo isso teria induzido os policiais militares a não algemarem o Valdeir nessa transferência de Pavão para a cidade de Teófilo Otoni na Polícia Civil, viu, Bate? Tá certo. Obrigado, Aguiar, pelas informações por enquanto. Qualquer novidade, por favor, me chame aqui em São Paulo.